Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Chamados a Caminhar aqui no Viva Espera. Um espaço para a gente refletir juntos sobre o sentido de sermos chamados cristãos por causa do maravilhoso nome Jesus Cristo, aquele que nos disse: eu sou o caminho. E hoje, com o título Um Novo Coração Arrependido. E entender bem esse tema pode transformar profundamente a nossa vida. E para conversar comigo aqui, continuemos neste diálogo com meu amigo Jorge Manuel. O Jorge Manuel, que está em Assunção hoje, e nós aqui nesse formato de videochamada temos o privilégio, o prazer que Deus nos presenteia, de poder compartilhar com você e para nós mesmos essa palavra de esperança e de paz. Como você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, tudo beleza. É uma alegria muito grande estar aqui em mais um episódio de Viva Espera, Amém, onde amém. somos chamados a caminhar com Jesus. Sim, exatamente. Estamos aqui, ainda preparando o nosso coraçãozinho, porque hoje nós vamos aprofundar, de uma maneira muito especial. Então prepare o seu coração, prepare a sua palavra, ou melhor, a palavra é de Deus, mas ela está em suas mãos. Então prepare sua Bíblia e para que Deus nos ajude a compreender esse tema e os assuntos espirituais da Bíblia, vamos começar com uma oração, meu amigo? Então eu convido ao Jorge, Com muito gosto. Através da oração aqui, para que as coisas espirituais possam se discernir espiritualmente, como está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Te convido então, Jorge, para conduzir a nossa oração, por favor. Com muito prazer. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por nos permitir continuar aprendendo com a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que abençoe cada ouvinte, que nos dá sabedoria e entendimento para viver com Jesus agora e para sempre. E que tenhamos a segurança de Tua promessa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus nos dê a sabedoria todos os dias, E retomando aqui então o tema do arrependimento, nós falamos no episódio passado sobre a parábola do filho pródigo e como que ela se aplica à nossa vida. Mas, Jorge, o que acontece quando nós estamos num momento difícil, quando, vamos falar assim, quando nós erramos feio, e parece que nós chegamos ao fundo do poço, quando tudo parece perdido, o que acontece? É verdade, Alan. De coração sai de mim um suspiro assim, de lembranças encontradas Pode acreditar às vezes que eu me sentia em poços muito profundos, de muita escuridão. E às vezes a gente pensa que está quebrado demais para voltar para Deus. É aí que o inimigo vem sussurrar ao nosso ouvido e algumas vezes ou gritar lá no fundo da mente, e o diabo fala assim: agora já é tarde demais, você está muito sujo, Deus não vai te ouvir mais. Assim
assim fala o diabo. Imagina, eu senti assim. E qualquer um poderia sacar este pedacinho e poner assim, falar, olha o que Jorge está falando, mas isso é o que o diabo também pode nos usar, também usou a mim para falar isso alguma vez, mas isso que fala assim, diabo, é mentira, Alan. Quando ele te fala, já foi demais, longe demais, escuridão total, Deus já não vai te ouvir. Nós temos que lembrar que Satanás é o pai da mentira. E é o que ele mais faz com a gente, é mentir, nos ludibriar, nos distrair. A Bíblia, ela é muito clara sobre isso, Jorge, que você está falando. Provérbios, no capítulo 28, e lá no verso 13, nós temos assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. Jorge, como que nós podemos entender melhor esse versículo? Jesus mesmo disse em João 15:5: sem mim vocês não podem fazer nada. Uau. O problema é que muitas vezes a gente tenta viver sem caminhar com Ele. E foi justamente isso que aconteceu com o diabo e seus anjos. Eles se afastaram de Deus por escolha própria. Olha só, Alan, o que Jesus disse em João capítulo 8, versos 43 e 44. Pode ler isso, Alan, para a gente? Claro. Vamos ver. João capítulo 8, versos 43 e 44. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não podem suportar a minha mensagem. O pai de vocês é o diabo, e vocês querem fazer o que o pai de vocês quer. É forte isso. Ali continua assim: desde o começo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, faz o que é do seu próprio jeito, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui confirma, né? Aquilo que eu adiantei um pouquinho antes aqui. Palavras fortes, não é, Alan? Sim. São fortíssimas. Elas mostram claramente que nós precisamos estar firmes, permanecer firmes com Jesus, sendo sinceros com Ele, contando tudo para Ele, com o coração disposto a abandonar o mal, não é verdade? Exatamente. É isso que Provérbios 28:13 quer dizer: confessar e deixar o pecado. Mas sabe, Alan, o inimigo é astuto. Ele até usa versículos da Bíblia fora do contexto para tentar afastar as pessoas de Deus, sabe? Uma vez alguém me disse: Jorge, eu não posso mais orar porque pequei demais. E na igreja me mostraram o texto que diz, essa pessoa continuou me dizendo, na igreja me mostraram esse texto que diz, que está aí em Isaías 59, as suas maldades separarão vocês do seu Deus.
isso que está em Isaías 59 tem um contexto. Em realidade, segundo os teólogos, estuve pesquisando, fala de aquela pessoa que decide viver por vontade própria longe de Deus. É aquele que rejeita a comunhão com Ele. Mas para quem se arrepende de coração, Deus nunca fecha os ouvidos. Amém, amém por isso. A Bíblia, ela mostra que até o fim haverá o trigo e o joio. Ou seja, pessoas sinceras que serão salvas e outras que, infelizmente, rejeitarão o amor de Deus, rejeitarão o presente que Deus nos dá. Mas esse texto de Provérbios nos lembra que nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar a decisão de deixar o mal, né? E isso nos motiva a estudar mais a Bíblia, a orar mais e a nos comprometer mais com Jesus. Amém. Porque o arrependimento, nós estamos vendo aqui que ele é basicamente o antídoto contra os enganos do inimigo. É voltar com sinceridade e dizer: Senhor, me dá o teu arrependimento como um presente. Que maravilha isso. Muitos desistem porque acham que, como você colocou ali, né, foram longe demais. Outros fingem ser perfeitos e criticam todo mundo. Mas o verdadeiro arrependimento, ele tira o orgulho e nos faz humildes. Como em Efésios, se você ir com a gente para Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, ali fala: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, não é resultado dos esforços de ninguém, e por isso ninguém pode se orgulhar. Isso é um texto muito conhecido também, né, Jorge? Que passagem aliviador, tão linda, Alan. E isso mesmo, como diz aí, por nós mesmos é impossível ter um arrependimento verdadeiro. Mas se formos até Jesus e falarmos com sinceridade, até mesmo se dissermos: Senhor, eu gosto do pecado e não consigo deixar, Ele vai nos ouvir. E o Espírito Santo vai começar a transformar o nosso coração e nos dar o arrependimento verdadeiro como um dom do céu, um presente do céu. O chamado de Deus para mim e para você hoje é o mesmo de Josué. No capítulo 1, verso 9, diz: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique desanimado. Pois eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Por isso, peça a Deus para tirar de você todo desejo de maldade. Busque os mandamentos dele, olhando para Jesus. Porque até isso, né, Jorge, está sendo muito mal compreendido no meio cristão. Os mandamentos do Senhor sem olhar para Jesus.
pode causar muito engano. Confie que Ele te dará bênçãos muito maiores do que qualquer prazer passageiro que o pecado promete. Não importa quantas vezes eu e você tenhamos caído, Deus nunca se cansa de nos amar. Ele promete para nós. Em Ezequiel, no capítulo 36 e no verso 26, ele diz: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Que promessa poderosa! Deus não apenas perdoa sim, mas não apenas isso. Ele transforma. Ele transforma. Se hoje você ouve a voz de Deus, se está ouvindo, não ignore, não deixe desatendida essa voz. Se hoje está sentindo, querido ouvinte, amigo, amiga, esse chamado a contar tudo para Jesus, coisas boas, coisas ruins, sentimento de alegria, de tristeza, de odeio, de pecado, tudo pode levar aos pés de Jesus, assim como está. Não importa qual seja a circunstância do passado, nem de presente, nem como está quebrada a sua vida, pode ir a Jesus e Ele vai dar esse arrependimento. Arrepender-se não é olhar para trás com culpa, mas olhar para frente com esperança. O descanso que o perdão traz não tem preço, Jorge. Amigo ouvinte, dá esse passo hoje. Queridos que estão com a gente aqui no Viva Espera, Deus, Ele te espera de braços abertos. E com essa certeza, nós queremos encerrar mais um episódio aqui no Chamados a Caminhar com o seguinte: permaneça em Jesus e permaneça conosco aqui também. Se essa mensagem falou no seu coração, eu convido a você, relembro, insisto, você pode clicar no botão ali curtir, você pode comentar, interagir com a gente. Isso dá uma alegria imensa para nós saber que o quanto a mensagem pode estar fazendo diferença na sua vida, mas você mesmo pode fazer isso também, compartilhando com quem você ama e deseja que tenha essa mesma paz, que saiba o prazer que é sentir-se arrependido, esse presente que Deus nos oferece. Que Deus te abençoe, Jorge, que Deus te abençoe, querido espectador, e que nos encha do dom do arrependimento e da paz de Jesus. Jorge, nos vemos no próximo episódio. E agora convido para que nos unamos em oração. Pode ser? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Teu amor é inexplicavelmente paciente. O Senhor é fiel e atento em todos os detalhes. Mesmo quando nós caímos, o Teu perdão continua disponível. Nós te pedimos, nos dê, Senhor, um novo coração. Um coração novo, um espírito novo. O verdadeiro arrependimento que vem do Teu Espírito Santo. Transforma nossas vidas para que
possamos caminhar firmes contigo. No doce nome de Jesus te oramos. Amém. Amém.